E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 12, que fala sobre as atividades industriais. Uma indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos para uso e consumo. As indústrias elas necessitam das matérias-primas fornecidas pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo. Depois da fabricação, as mercadorias precisam ser distribuídas, isto é, vendidas e consumidas. Para essa etapa final se concretizar, são necessárias atividades terciárias, prestação de serviço e comércio. Por outro lado, nem todas as atividades primárias e terciárias existiram sem os bens produzidos pelas indústrias. As atividades econômicas costumam ser utilizadas como base para avaliar os níveis de desenvolvimento de um país. Assim, os países que têm sua riqueza fundamentada, sobretudo nas atividades primárias, como é o caso de vários países africanos que vivem basicamente do extrativismo mineral e da agropecuária, são considerados pobres, enquanto os que apresentam uma estrutura industrial mais moderna e completa, como todos os tipos de indústrias e elevados grau de desenvolvimento tecnológico, são classificados como ricos e desenvolvidos. No mundo atual, a gente tem como destaque os Estados Unidos, Japão e a Alemanha. Existem alguns tipos de indústrias, como a indústria de base ou bens de produção, que esse tipo de indústria ele transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado que servirá de base para a elaboração de outros produtos. Os minerais, por exemplo, geralmente não são encontrados em um estado puro na natureza, mas estão misturados uns aos outros e precisam ser separados. Isso é feito nas indústrias de base. No Brasil, a região que concentra o maior número de indústrias siderúrgicas é o Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais. Geralmente, as indústrias de base movimentam muitas toneladas de matérias-primas e, por isso, costumam ser conhecidas como indústrias pesadas. Além da siderúrgica, a indústria petroquímica e de cimento, entre outras, são indústrias de base. Indústrias de bens de capital ou intermediários. Essas indústrias produzem os meios e os instrumentos necessários para outras fabricações e aos transportes, como autopeças, ferramentas e maquinários em geral. Tem importância decisiva no desenvolvimento industrial, pois a elas cabe equipar as outras indústrias mediante a produção de prensas, formas, guindastes e material ferroviário. As indústrias mecânicas são um exemplo desse gênero industrial. E as indústrias de bens finais ou de consumo, que é um tipo de indústria que produz bens acabados prontos para serem desfrutados diretamente pela população. Trata-se de indústrias leves, divididas em dois subtipos: indústrias de bens de consumo duráveis, que não se esgotam imediatamente com o uso, como automóveis, aparelhos, eletrodomésticos e móveis, e indústrias de bens de consumo não duráveis, que se esgotam rapidamente quando consumidos, como alimentos, roupas, calçados, remédios, cadernos e etc. Podemos classificar os tipos de indústrias de outras formas, como segunda função, indústrias germinativas, que são as que fazem surgir outras indústrias, exemplo, a petroquímica, e indústrias de ponta, que são as indústrias que comandam a produção industrial, um exemplo é a indústria química. Segundo, a tecnologia, indústrias tradicionais, que são as que estão ligadas ao padrão tecnológico mais atrasado. Indústrias dinâmicas, que são as que estão ligadas ao desenvolvimento recente da química, eletrônica e petroquímica, utilizando muito capital e tecnologia e relativamente pouca mão de obra. E segundo, a aplicação dos recursos ou fatores, que são as indústrias de capital intensivas, que são as que aplicam os maiores recursos em capital e tecnologia, e indústrias de trabalho intensivas, que são as que empregam os maiores recursos de força de trabalho. Fatores locacionais.
referem-se às vantagens que um local oferece ao processo de produção de uma indústria. Atualmente, devido às mudanças nos tipos de indústrias, a escolha da instalação deixa de ser somente em função da proximidade da sua matéria-prima. Podemos enumerar 6 principais fatores locais: transporte, que envolve a infraestrutura, qualidade, disponibilidade e meios, custos, novas tecnologias e meios de transportes, energia, refere-se à infraestrutura e à disponibilidade de energia em dada região, mercado consumidor, que é o tamanho do mercado, juntamente com as características socioculturais do consumidor e do seu poder aquisitivo, as matérias-primas, que é o fator locacional clássico, que envolve a disponibilidade, o tipo e a qualidade da matéria-prima, bem como seu custo e transporte, a mão de obra ou força de trabalho, que envolve a disponibilidade, produtividade, qualificação, nível de organização e salários, e incentivos fiscais, que é quando o governo concede isenções ou reduções de impostos às indústrias para se instalarem em seu território. Revoluções industriais. Nos primórdios da sociedade, o homem modificava pouco o território do planeta, sobretudo antes do desenvolvimento da atividade agrícola. Com o crescimento populacional, o desenvolvimento de novas técnicas e o domínio de novas tecnologias e instrumentos de produção, as intervenções se tornaram cada vez mais intensas e amplas. Um marco na relação sociedade-natureza foi a primeira Revolução Industrial, que estabeleceu novas formas de produção. A primeira Revolução Industrial ela foi iniciada na Inglaterra na metade do século XVIII, marcada pela invenção da máquina a vapor e a sua aplicação na produção têxtil, que é a fabricação de fios e tecidos. O pioneirismo inglês no século XVIII deve-se ao acúmulo de capital em razão da rápida expansão do comércio ultramarino e continental. As reservas de carvão e ferro, a grande quantidade de mão de obra, o avanço tecnológico e a existência de mercados consumidores. Esse processo provocou modificações significativas na economia e na sociedade, como a quantidade de profissões, de mercadorias produzidas e de fábricas aumentou. As cidades passaram a crescer, em alguns casos em um ritmo bastante acelerado. O campo conheceu um processo de mecanização. Surgiram ferrovias estruturadas, aumentando a capacidade de circulação de mercadorias e pessoas e agilizando o transporte, e a necessidade de matérias-primas agrícolas e minerais ampliou-se significativamente, o que resultou na exploração de muitos territórios e povos, principalmente os africanos. Essas modificações foram, a princípio, restritas aos países hoje denominados de desenvolvidos. Vários da Europa, como a Alemanha, França, Bélgica e Holanda, além da própria Inglaterra, Estados Unidos e Japão. A partir do meados do século XX, alguns países subdesenvolvidos se industrializaram, entre eles o Brasil, mas o processo foi diferente, pois usava-se o capital e a tecnologia de outros países que chegavam até aqui por meio de empresas estrangeiras, as transnacionais. A segunda Revolução Industrial iniciou na segunda metade do século XIX, com a industrialização de países como França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão, entre outros. Novas fontes de energia como eletricidade, petróleo e produtos químicos foram desenvolvidos e o ferro foi substituído pelo aço. Surgiram máquinas e ferramentas mais modernas e diversos inventos passaram a ser produzidos e comercializados, como automóvel, telefone, televisor, rádio, avião. E a terceira Revolução Industrial, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, a economia internacional começou a passar por profundas transformações. A terceira Revolução Industrial ela vai se diferenciar das anteriores porque ela vai englobar mudanças que vão muito além das indústrias.
Essa nova fase ela apresenta processos tecnológicos decorrentes de uma integração física entre a ciência e a produção, que nós chamamos de revolução técnico-científica. Surgem complexos industriais e empresas transnacionais, e as indústrias químicas e eletrônicas crescem. Os avanços da automação, da informática e da engenharia genética são incorporados ao processo produtivo, que depende cada vez mais de alta tecnologia e de mão de obra especializada. A informatização ela substitui em alguns casos a mão de obra humana, contribuindo para a eliminação de inúmeros postos de trabalho. E é isso, meu povo. Fechamos mais um capítulozinho. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e até a próxima.